pedacinho do paraíso. Paisagens que enchem os olhos e nos aproximam das belezas da natureza. Um cantinho acolhedor, calmo, tranquilo. Águas que refrescam e embelezam o lugar que completa 50 anos de história. No mês em que o Nossa Fazenda comemora meio século, fizemos um registro para resgatar e preservar a história. Tudo começou lá em 1962, quando Hugo Garcia adquiriu 3 fazendas. Apesar de as terras terem sido compradas logo no início da década de 1960, a construção do condomínio só foi iniciada em 1970. Mas você sabia que mesmo com Hugo Garcia tendo a posse das terras, o condomínio Nossa Fazenda poderia nunca ter existido? Bateu a curiosidade? Melhor do que este narrador contar a história é o casal Lúcio Alves Garcia e Marília Garcia nos relatar como era aquele tempo. Lúcio é irmão do fundador do condomínio. Com a sua esposa, ele relembra como era viver naquele tempo. Primeiro que nós moramos aqui uns 4 anos antes da primeira fazenda que foi loteada, foi chacreada, ser condomínio. Eu nasci aqui em Minas, num lugar chamado Martinho Campos. Perto de Abaeté. Perto de Abaeté. Conheço. E aí, como que o senhor chegou aqui no condomínio? Eu cheguei aqui no condomínio, primeiramente, porque eu sou irmão do falecido Hugo Alves Garcia, que fundou o condomínio. Ele fundou o condomínio e antes do condomínio ele era proprietário da fazenda onde a gente morou com nossos filhos, bem pequenos, 5 filhos. Então, por causa dessa proximidade com o Hugo, nós, além de morarmos na fazenda anteriormente, nós depois, de muitos anos depois, porque quando ele loteou, chacreou, na verdade, aqui a primeira fazenda, que era a Fazenda Lavareda, ele pelejou comigo para comprar uma chácara, um sítio, né? E eu não aceitei de jeito nenhum, primeiro porque eu ganhava um salário muito baixo, não tinha carro, já tinha 5 filhos, e então a dificuldade não ia poder desfrutar, não teria condição de vir aqui. Eu já morava em Belo Horizonte quando ele loteou, quando ele fez a divisão em sítios, né? Então eu acabei não comprando, eu fui comprar mais ou menos 12 anos depois que ele morreu, que eu comprei aqui. O começo de tudo, na verdade, foi a Fazenda Lavareda, que ele inicialmente tinha projeto de fazer uma cerâmica, mas contratou um escritório de projetos que era uma febre na época. E o escritório de projeto analisou a pretensão dele em fazer aqui uma cerâmica e desaconselhou ele totalmente. Falou que aqui era a maior concentração de cerâmicas ou olarias de Minas Gerais e que a maioria estava no vermelho e que não seria interessante ele ser mais um para quebrar aqui com a cerâmica. Então, eles ofereceram para fazer um estudo de que seria melhor negócio para a Fazenda Lavareda. E foi aí que surgiu o projeto de fazer a divisão em sítios. Que eles falaram com ele que um grande negócio que estava acontecendo em São Paulo era o loteamento de fazendas em sítios e que eles estavam formando condomínios e que o sucesso era muito grande, vendia tudo. E ele, então, concordou com a ideia e fez o primeiro projeto de sítios aqui
na fazenda, na fazenda original. Você percebeu que se a ideia de Hugo Garcia de montar uma fábrica de cerâmica fosse para frente, o nosso pedacinho do paraíso não existiria? Ainda bem que não deu certo, não é mesmo? Ele comprou, ele loteou a primeira fazenda e logo em seguida vendeu tão rapidamente, ele tinha muito prestígio, muita credibilidade e vendeu muito rapidamente. Ele comprou a segunda fazenda, loteou também em sítios, vendeu na mesma rapidez e aí comprou a terceira. Então isso aqui é a soma de 3 fazendas que foram divididas em sítios. A área total do condomínio Nossa Fazenda corresponde a mais de 7 milhões de metros quadrados atualmente. São 640 glebas. É como se fosse uma cidade pequena. A minha família é uma família modesta. Nosso pai que deu nome a essa escola que tem lá na estrada, que é a Escola Municipal Mário Alves Garcia. Meu pai era um modesto ferroviário. Nós éramos 10 irmãos. A família lutava muito para sobreviver. E o Hugo, desde cedo, foi sempre muito dinâmico e cresceu financeiramente. Foi o único que enriqueceu na família. Hugo Garcia era um empreendedor nato. Veja que curioso. A mão de obra utilizada nos primeiros 10 anos de implantação do condomínio foi constituída em grande parte por presidiários da penitenciária de Ribeirão das Neves. Eram escolhidos os presos que tinham bom comportamento, e o fundador do condomínio afirmou que nunca teve problemas durante os trabalhos. Ele também era atento às questões sociais. Foi presidente do condomínio de 1970 a 1982. Durante a implantação do condomínio Nossa Fazenda, transformou o seu paiol em escola rural, de 1ª a 4ª série, para que pudesse receber os filhos dos trabalhadores que se mudaram para lá. Essa escola, que inclusive foi mencionada pelo senhor Lúcio Garcia, teve o seu terreno doado à Prefeitura de Esmeraldas. E no local foi construída a Escola Mário Alves de Garcia, e que hoje atende estudantes dos bairros no entorno. Lúcio relembra que os lagos maiores do condomínio Nossa Fazenda são artificiais e que a água foi represada graças ao desejo de Hugo Garcia, que queria que as chácaras ficassem de frente para os espelhos d'água. Ele próprio rabiscou, quase em cima do joelho, rabiscou todo esse projeto que você conhece aqui. Tinha um engenheiro topógrafo francês, Pierre Lafontaine, que foi o assessor dele. E o Pierre colocava tudo aquilo que ele projetava empiricamente, o Pierre colocava tecnicamente no papel. Então foi assim que... E o senhor lembra do condomínio sem esses lagos? Lembro demais, porque eu morei aqui muito antes de ser condomínio. No lugar do primeiro lago, lá em cima, o maior, o único lago original aqui é o que eles chamam de Lagoa Seca, que me parece que é Lago dos Lambaris, eu não tenho certeza. E ali tinha um laguinho que, quando chegava essa época do ano, no outono e inverno, ele quase secava e havia uma mortandade enorme de peixes, mas não chegava a secar. É o único original que já existia. Os outros todos foram projetados e executados pelo Hugo. Mas ali, por exemplo, onde tem hoje aquele lago maior, era uma horta enorme que fornecia para... Não existia SEASA ainda, fornecia para o mercado que eles chamam de mercado novo, na Avenida Olegário Maciel com Tupis.
E ele fornecia para lá. Lúcio não esconde a sua admiração pelo irmão, que foi o responsável pela existência deste pedacinho do paraíso. A menina dos meus olhos. Eu adoro isso aqui. Eu sou um admirador do trabalho do meu irmão, Hugo. Isso aqui foi um plano assim, inspirado por Deus. O condomínio é um lugar realmente aprazível e tem todas as qualidades. É pena que a maioria dos condôminos não se afinou com o objetivo do projeto. O objetivo do Hugo era manter o aspecto bucólico, silvestre, rural do condomínio. E isso, muita coisa tem sido modificada. Mas, de qualquer maneira, eu moro aqui por convicção e quero morrer aqui. O casal faz parte da história do condomínio Nossa Fazenda. Então, que tal ouvir um pouco da história desta linda união? A senhora Marília Garcia conta como foi o início. Há 69 anos, é muita coisa, né, para a gente lembrar. Eu era menina, tinha 13 anos, ele 14, né, numa festa de igreja, e aí... Igreja católica. Agamei com ele, ficamos namorando 9 anos. Olha, na época que nós moramos mesmo aqui na casa do Hugo, na fazenda do Hugo, eu senti muita gratidão pelo Hugo, que nós estávamos vindo de Brasília, e foi uma época muito difícil para nós, porque ele foi preso político. Pode falar? Não tem detalhe, não. Então, nós saímos fugidos lá de Brasília, e com 5 crianças, sem ele desempregado. Aí o Hugo teve muita... um bom coração dele nos acolheu e falou, vocês podem ficar aí o tempo que quiser. Nós passamos um ano aqui tranquilos, até que o Lúcio viu que não dava para continuar aqui com 5 crianças, tinha que estudar e tudo, nós vamos voltar com pena de eu ser preso, né? Mas graças a Deus isso não aconteceu. Ele logo conseguiu um emprego bom, e então eu tenho muita gratidão pelo Hugo. A cada momento, a história vai ficando mais rica e interessante. Nos primórdios do condomínio Nossa Fazenda, o Brasil era comandado pela ditadura militar. O senhor Lúcio prefere não entrar em detalhes, mas ele teve a sua liberdade ameaçada pelo regime, e aquelas terras foram literalmente o seu refúgio. Eu fui preso político numa condição até especial em Brasília durante 18 dias incomunicável. Mas depois disso, eu fui processado e o processo veio para Juiz de Fora. E foi mais uma razão para nós mudarmos para Minas. E é que ele falou. O julgamento demorou alguns anos. E, na verdade, eu fui condenado, mas fiquei na clandestinidade durante alguns anos, durante mais de 5 anos. E depois, por uma medida judicial de jurisprudência, foi criada a prescrição de pena. Não havia prescrição. E aí a minha pena já tinha sido prescrita, porque a prescrição era quinquenal. Minha pena já havia sido prescrita e o advogado lá de Juiz de Fora, advogado dativo, requereu a prescrição no Supremo e a prescrição foi concedida e eu simplesmente não tirei nem um dia da pena a qual eu fui condenado. Quando pergunto como é a vida do casal no condomínio,
A senhora Marília é objetiva. Maravilhosa. Ela respondeu por mim. Eu não gostava de lugar muito parado, rural. E um dia a irmã dele nos chamou para vir passear aqui. Aí eu virei para ele e falei assim, Lúcio, um lugar desse, que ele sempre falava em morar num lugar desse, né? Num sítio. Né? Falei, num lugar desse eu tinha vontade de ter um sítio. Você não acredita que na mesma semana ele comprou o sítio? Faltava só isso. Eu falei, que eu dinheiro. Eu falei assim, o que eu fui fazer, meu Deus? E agora? Aí começamos a frequentar aqui e amei. E hoje não quero sair de jeito nenhum, só vou sair depois de morta, né? E a rotina deles é de causar inveja em muitos jovens. Toda manhã, religiosamente, sagradamente, toda manhã, de domingo a domingo, nós caminhamos aqui ao redor das lagoas. E ele toma banho na cachoeira ali. Toma banho na cachoeira? Todo dia, pode estar frio, calor, do jeito que for, ele está tomando seu banho dele depois da caminhada. Hoje até está quente. Hoje está quente. Hoje, para mim, tem dia que está muito mais gelado. Ele, muito mais frio. E ele está no banho lá. Eu acho uma delícia o banho lá. Natureza exuberante. Animais silvestres. Águas que acalmam e refrescam. Que os próximos 50 anos sejam marcados pela preservação das ideias do ilustre fundador Hugo Garcia.